Quarto evangelho do Novo Testamento da Bíblia, João, capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para enfatizar esse texto, eu quero pedir que mais uma vez seja feita a leitura, mas agora todos nós lendo, olhando a tela, porque tem traduções da Bíblia diferentes. Então vamos olhando a tela, todos nós lermos juntos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, nos dá a revelação pelo Espírito Santo da Tua Palavra, e que ela tenha o poder de penetrar mais do que nos nossos ouvidos, ou dos nossos raciocínios, mas descer no nosso coração e envolver o nosso ser por completo, para que hajam transformações significativas na forma como vivemos neste mundo. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o seu lugar, podem se assentar. Esse texto traz algumas revelações que eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu queria que vocês me ajudassem, e eu queria que vocês me respondessem a seguinte pergunta: quem já ouviu esse nome, John Lennon? John Lennon, quem já ouviu esse nome? Levante a sua mão, faz um gesto. Ele nasceu em Liverpool, na Inglaterra, no dia 9 de outubro de 1940, viveu 40 anos, morreu em Nova York no dia 8 de dezembro de 1980, foi cantor, compositor, ativista em nome da paz. A banda de maior sucesso comercial da história da música popular foi fundada por ele, os Beatles, e com alguns parceiros que aí a velha guarda sabe de cor o nome deles e não precisa eu mencionar. Ele casou com Yoko Ono, e depois de se separar dos Beatles em 1970, ele fez uma carreira solo. Quantos já ouviram falar, antes de eu falar aqui hoje, de John Lennon? Por favor, mais uma vez. O que isso significa para você? Absolutamente nada. As informações que eu dei para vocês agora não representam nada, porque não muda em nada a sua vida, não serve para nada. Nada do que eu falei nesses últimos 1 minuto, 1 minuto e meio, faz você ser uma pessoa diferente em qualquer aspecto da sua vida. Quantos já ouviram o nome Jesus Cristo? Levante a sua mão. Acho que já passei uma mensagem para você, não passei? Agora eu faço uma pergunta: será que eu passei uma mensagem para você? Porque ouvir o nome de uma pessoa, conhecer a história dele, saber dos seus feitos, não muda em nada a nossa vida. Não produz nada, nenhum resultado na vida da gente. Por mais que a gente conheça essa história e detalhes, e provavelmente, assim como em todo o mundo ocidental e na maior parte do mundo, porque o nome de Jesus Cristo é o nome mais famoso em toda a terra. Em toda parte do mundo, há pessoas que sabem do nome de Jesus. Não existe um nome mais falado, mais conhecido. Basta pesquisar na internet, você vai ver que não existe mais informações de ninguém do que de Jesus. Jesus é o nome mais famoso e mais popular. Sem entrar no mérito de quem o adora, de quem o odeia, de quem o persegue, de quem é contra ele, de quem é a favor, de quem o segue, de quem o ama, de quem o não o ama. Não importa isso. Mas ele é o mais famoso de toda a história. Mas ter essas informações não muda nada a sua vida. Saber disso não muda nada a sua vida. Fazer do conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo precisa ser um projeto de vida pessoal. A gente chega nessa época de fim do ano e a gente faz projetos, né? Quem fez o projeto de emagrecer o ano que vem? Não precisa levantar a mão para não se constranger, não se comprometer, que não vai adiantar depois, para a maioria de nós. Quem fez o projeto de aprender inglês também não precisa falar nada. De casar, fique quieta.
Que quieta. A gente chega nessa época do ano e revê coisas e começa a planejar para frente e faz projetos. E eu quero te antecipar uma coisa nessa pequena mensagem que eu trago hoje, antes do nosso musical de Natal. Se você não tiver o desejo de fazer de Jesus o projeto da tua vida, ele não vai mudar nada da tua história. Ele vai ser John Lennon para você. Ele não vai representar nada na sua vida, porque com Jesus é tudo ou nada. Ou você se entrega a Ele, o conhece, o ama, serve, se dedique, e aí Ele vai ter um impacto relevante, significativo na tua vida, vai mudar estruturas, vai mudar o caráter, o temperamento, o comportamento, as circunstâncias, Ele vai trabalhar na sua vida, mas quando há uma entrega total, é 100%, é tudo ou é nada com Jesus Cristo. Se não houver isso, um projeto chamado conhecer Deus por meio de Jesus Cristo, tudo que você sabe de Jesus, toda informação ou toda até experiência, não vai significar nada para você. Você, provavelmente a maioria de nós nunca foi num show do John Lennon, nunca passou lá perto, apenas ouviu. Mas mesmo aquele fã-clube, aquele mais próximo, não teve nenhum benefício na vida de John Lennon, porque John Lennon não podia fazer nada. Mas eu garanto para você, aquele que se aproximar de Jesus e fizer de Jesus o projeto da sua vida, vai ter um impacto tão grande na sua história, que vai transcender este mundo físico, que vai por toda a eternidade fazer repercutir e valer na sua vida e história. Mas precisa fazer de Jesus Cristo um projeto. E para isso é necessário entender algumas coisas. Eu não quero ser conclusivo e nem posso ser conclusivo numa mensagem de 30, 40 minutos num versículo bíblico. Mas eu posso dar muita essência para você do que é fazer Jesus Cristo teu projeto de vida. A primeira coisa de 4 ou 3 ou 4 que esse texto nos mostra é que é saber que Jesus veio em carne. O texto diz: se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que ele veio a esse mundo como uma pessoa real. Há pessoas que questionam se ele era Deus, se ele veio encarnado como filho de Deus, se nasceu de forma virginal. Há dos mais diversos questionamentos, mas não há questionamento sobre a história, registrar o nascimento um dia de um homem chamado Jesus Cristo, da cidade de Nazaré. Não existe questionamento isso, nem no meio científico. Alguns lunáticos, alguns loucos podem até questionar isso, mas nem de forma científica. A revista Veja, no dia 17 de dezembro de 2013, trouxe na capa um tema sobre Jesus, e embaixo escrito o seguinte: pesquisas de historiadores não cristãos ajudam a confirmar que, de fato, Jesus caminhou sobre a região da Galileia 2000 anos atrás. Ele é um personagem histórico. Ele veio em carne. A Galileia é uma região que nós conhecemos hoje como Palestina, composta de dezenas de cidades, de vilarejos, locais. E naquela época de Jesus, viviam 650 mil pessoas naquela região de 34 mil quilômetros quadrados. Eles viviam lá e de alguma forma tiveram a informação sobre Jesus. Alguns com experiência, outros ouviram falar, porque a fama dele percorreu por toda a Galileia. Então em toda parte o nome de Jesus ficou conhecido de 650 mil pessoas. Depois de viver 33 anos na terra, 33 anos e meio para ser mais preciso, depois de cumprir um ministério de 3 anos e meio, ele foi preso, ele foi morto e ele ressuscitou. E a Bíblia diz que dessas 650 mil pessoas, 500 pessoas eram seus seguidores. 650 mil pessoas conheceram que ele veio em carne. 500 pessoas se tornaram, um pouco mais de 500 se tornaram seus seguidores, que o viram ressuscitado. E a Bíblia diz que todos os seus seguidores o viram ressuscitado. Mas desses 650, 120 é que atenderam a ordem dele, decidiram viver com ele, obedecer e entregar a vida a ele, e viver da forma como ele estava ensinando. E eles se reuniram no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo.
no dia de Pentecostes. Olhe essa conta comigo, que eu preparei uma tela que agora vocês poderiam projetar para mim. 650 mil pessoas, 500 se tornaram irmãos, mas somente 120 o conheceram de verdade. A grande questão aqui é se nós fazemos parte dos 650 mil, dos 500 ou dos 120. Certamente todos nós que estamos aqui estamos enquadrados num desses grupos, porque todos nós já ouvimos falar de Jesus, então fazemos parte dos 650 mil pessoas, hipoteticamente falando, usando isso como ilustração. Muitos aqui congregam nessa igreja ou em outras, se dizem cristãos, crentes, são batizados, servem em ministérios, então nós estamos entre os 500, esses que são assim. A questão é saber quais desses são os 120. Quais desses são... E a questão é saber, não para fazer um dado estatístico ou para colocar uma plaquinha em alguém, porque nós não temos nem como saber isso. O que eu digo é que a questão é cada um de nós sabermos, de nós mesmos, em qual desses grupos nós estamos. E existem diferenças significativas entre quem está num grupo e quem está no outro. E a gente vai ver nas próximas 2 ou 3 verdades desse texto, o que eu acabei de afirmar agora. Uma outra verdade do texto é que ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio cheio de graça e de verdade. O cartão de visita, a amostragem de quem ele é. Ele se apresentou a essas 650 mil pessoas cheio de graça e de verdade. Essas 500 pessoas também conheceram ele cheio de graça e de verdade. Mas 120 é que entenderam e viveram a graça e a verdade que ele apresentou. 120 é que conceituaram corretamente na sua mente e coração o que significava a graça dele, o que significava a verdade dele, e deram uma resposta positiva a ele. Puxa, que extraordinário, 650 mil pessoas, 120 apenas. Eu confesso, se fosse comigo, eu ficava meio desanimado. Já pensou eu pregar para essa multidão que está aqui, 2 ou 3 só ouvirem? Não estou dizendo que está acontecendo isso, mas é de abater qualquer um que está fazendo alguma coisa. Ele não se abateu. Ele não se abateu. Ele veio mostrar a graça com verdade, e aí começa o entendimento do que é graça e verdade. Ele veio mostrar a graça com verdade e a verdade com graça. Vamos repetir isso? Ele veio apresentar o quê? A graça com verdade e a verdade com graça. 2 coisas que necessariamente precisam caminhar juntos, graça e verdade. Nós temos muita gente que o conheceu e que conhecem hoje historicamente, que ele veio em carne. A própria revista Veja, que não tem nenhum comprometimento com o cristianismo, reconhece, o meio científico reconhece que ele veio em carne. Então tem muita gente que reconhece que ele veio em carne. Mas quem é que se compromete com ele? É aquele que entende a graça e a verdade. A graça mostra o seu amor, e a verdade mostra o nosso pecado. Quando ele vem cheio de graça e cheio de verdade, ele vem fazer 2 coisas. A verdade mostrar: todos pecaram, estão afastados de Deus, estão condenados a uma vida eterna, num lugar de sofrimento eterno. Que verdade dura! Comecei o culto falando de João Batista, que pregou essa verdade e cortaram a cabeça dele. E o próprio Senhor Jesus foi levado na cruz porque ele pregou a verdade. A verdade apresenta a condição de todos neste mundo, em todos os tempos, nivelados no mesmo patamar de pecadores. Ninguém pode se salvar, não há um justo sequer, não tem ninguém, eu neste púlpito, você aí na sua cadeira, nenhum de nós podemos nos apresentar diante de Deus e dizer: eu sou bom, eu sou o cara, eu não tenho problema com pecado. Ninguém pode fazer isso. E ele veio trazer essa verdade, mas ele trouxe essa verdade com graça. Tem verdades que precisam ser ditas, na verdade toda verdade precisa ser dita.
Mas tem verdades que são ditas com graça, e tem verdades que são ditas e viram uma desgraça, porque não tem graça. Ele trouxe a verdade com graça, e ele trouxe a graça com verdade. Quem conhece a graça aprende a ter suficiência nele. Quem conhece a revelação, 120 lá, eles conheceram a revelação da graça, então aprenderam a ter suficiência em Jesus. É aquela passagem do apóstolo Paulo, se lembram? Já leram? Conhecem? Ouviram uma mensagem? Que ele tinha um problema e orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse para ele uma mensagem: a minha graça te basta. É a suficiência. Quem conhece a graça de Jesus, Jesus é suficiente. Falta isso, falta aquilo, falta aquele, falta aquela, falta uma situação, não está acontecendo como nós queremos, mas a graça é suficiente para quem tem a revelação de Jesus e da graça dele. A verdade dá força para a gente. Quem está com a verdade tem força. Quem não tem verdade é fraco. A mentira tem pernas curtas. Quem não tem a verdade na sua vida, 1 Coríntios 14 diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, porque a verdade sempre prevalecerá. Então quem conhece a verdade, por mais dura que seja, quem encara a verdade, quem se depara com a verdade, quem não se aliena da verdade, quem não foge da verdade, se torna uma pessoa forte, porque vai saber como lidar com essa verdade. E a verdade que Jesus trouxe é que nós estávamos todos condenados ao inferno. E não adianta fugir disso e dizer: não quero saber dessa história, não gosto disso, não vou para a igreja, porque lá ficam falando que eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus. Mas vai mesmo. Tem que ser deparado com a verdade. Quem foge da verdade fica fraco. Se não é fraco hoje, vai ficar fraco um dia, quando morrer e os capetinhos pegar pela perna e começar a sentir esquentar e não é menopausa. Aí vai ver que se deu mal, porque não quis encarar a verdade. E muitas pessoas ficam nos 650 mil ou até nos 500, porque não entendem que ele veio cheio de graça e de verdade. Ele não trouxe somente graça. Somente aqueles que o conhecem cheio de graça e de verdade vivem para ele, se tornam parte dos 120. É os que sabem lidar com a graça e com a verdade. Quem conhece Jesus só na carne, o verbo se fez carne, apenas conhece história, e Jesus é um personagem. Não é só um personagem que é lembrado no Natal, na Páscoa, na quarta-feira de cinzas, em alguns dias do ano, em algumas datas específicas. É só um personagem, porque só conhece Jesus na carne. Só isso, na história. Quem conhece a verdade sem a graça, vive debaixo de acusação, de culpa, e pode até alimentar uma aversão a Jesus, porque conhece a verdade, mas não com a graça. Ele veio, repito, cheio de graça e de verdade. Quem conhece somente a verdade sem a graça, vai se sentir culpado pelos seus pecados, acusados, a sua consciência vai pesar enquanto ela existir, porque ela tem a possibilidade de recalcitrar, ficar dura e não funcionar mais, mas enquanto ela existir, vai acusar, e essa pessoa vai se sentir mal, e o que ela vai fazer se ela não conhecer a graça? Ela vai se afastar. É uma verdade que dói. Eu gostaria que a Bíblia dissesse que eu sou bonzinho, mas a Bíblia não diz que eu sou bonzinho. Ela diz que eu sou pecador. Essa verdade precisa chegar na minha vida. Eu preciso conhecer o Jesus que veio com verdade, cheio de verdade. Mas se eu ficar só nisso, eu vou ficar acusado e condenado, e vou me sentir muito mal, e posso até fugir dele. E quem conhece a graça sem a verdade se torna libertino e barateia a fé cristã evangélica.
Quem conhece a graça sem verdade, acha que pode viver de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, e a graça basta, a graça perdoa, a graça aceita, e aí vira uma pessoa desonesta, sem caráter. Provavelmente você conhece algum crente assim. Não, olhe para o lado, e nem para mim. Provavelmente você conhece algum crente imoral, algum crente sem vergonha, algum crente que não paga a conta, algum crente que é desrespeitoso, algum crente que fala uma coisa e faz outra. Provavelmente você conhece. Por quê? Pessoas que conhecem a graça sem a verdade. E aí se tornam pessoas libertinas, não vivem debaixo de disciplina, de regra moral, de regra ética de comportamento. Não se relacionam com Deus corretamente nem com as pessoas. Defraudam, mentem, roubam, enganam. Por quê? Só conhecem a graça e não conhecem a verdade. Não conseguem ficar entre os 120. Entre os 120 precisa saber que ele veio em carne e saber que ele veio cheio da graça e da verdade. Outro ensinamento desse texto, estou falando tudo no mesmo versículo, diz que Jesus veio mostrando a sua glória, e vimos a sua glória. Ele veio apresentando a sua glória. Glória é presença. Ele manifestou a sua presença. Uma presença mais do que a presença física, porque no começo diz que ele veio em carne, mas agora diz que ele mostrou a glória. Ou seja, ele mostrou uma presença que transcende a presença física, uma presença maior do que a presença física. Hoje nós não temos a presença física dele, mas nós temos em nós a manifestação da glória dele, da presença mística, espiritual, invisível, que se faz perceptível, que movimenta a nossa vida, que leva pessoas até morrer por ele, por causa dessa glória, dessa presença. Ele mostrou a sua glória. E sabe o que acontece com quem vê a glória dele? É transformado. E para fazer parte do 120 tem que ser por ele transformado. Quem vê a sua glória é transformado, tem a sua vida mudada, tem os seus valores mudados, tem a sua mente mudada, o seu coração é transformado, passa a ver a vida de outra maneira, porque viu a glória dele. Moisés viu a glória dele. Ele estava num lugar, num monte, com sarça ardendo. Ele viu a glória. Moisés até aquele momento era um homem medroso, era um homem tímido, era um homem que estava fugindo, era um homem que não tinha um comprometimento com uma causa de maneira efetiva. Mas quando ele viu a glória do Senhor, ele se transformou no libertador de Israel, no homem de confiança de Deus. Ele se transformou naquela pessoa que ia trazer benefício para toda uma nação, para todo um povo. Uma pessoa que ia enfrentar o faraó, ia enfrentar os grandes, mas ia enfrentar a força do Senhor. Quem vê a glória do Senhor se transforma, é transformado e passa a ser um libertador. Libertador da sua própria vida, para deixar de ser improdutivo, para deixar de ter uma vida insignificante, para ter uma vida relevante, uma vida que produza resultado para si e para os outros, uma vida que beneficia a família, beneficia a sociedade, beneficia a igreja que pertence, beneficia as pessoas do seu trabalho, beneficie, e não estou dizendo beneficiar com uma cesta básica, é muito bom dar uma cesta básica, mas eu estou dizendo beneficiar com caráter, com conduta, com amor, beneficiar dando caminho, ensinando, beneficiar com exemplo. É a maior lição, é o exemplo. Quem conhece a glória transformada se torna em alguém produtivo. Levanta a sua mão e diga: eu quero tanto, Senhor, eu quero tanto, Senhor, ser produtivo nesse fim de ano, que é um ano que a gente falou o ano inteiro sobre ser frutífero, realizador, produtivo. É essa pessoa que vê a glória do Senhor. Ele veio e mostrou a sua glória. É quem vê a glória do Senhor que é transformado. Quem não vê a glória do Senhor é sempre a mesma coisa. Vem à igreja, lê a Bíblia, sabe que não deve, mas continua fazendo, falando, agindo como entende que não deve fazer, porque não vê a glória do Senhor. Continua sendo a mesma pessoa. Entra ano, sai ano, termina, faz votos. Eu vou mudar em casa com a minha esposa, meu marido, não vou falar mais assim, não vou fazer mais assim. Lá na igreja, no trabalho. Não muda nada, porque não vê a glória.
Quando vê a glória, muda. A glória muda. Saulo de Tarso estava no caminho de Damasco e ele viu a glória do Senhor vindo sobre ele. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele mudou completamente a sua vida. Ele teve uma vida completamente transformada. Totalmente, em todos os aspectos da vida dele foi mudada, porque ele viu a glória. Todo aquele que vê a glória do Senhor é transformado, se torna uma pessoa melhor. Mulher que está aqui e teu marido não vê a glória, começa a orar para ele ver a glória. O marido que está aqui, ore para tua mulher ver a glória do Senhor. A gente fica querendo mudar um ou outro, né? A gente não, vocês. O marido querendo mudar uma esposa, a esposa querendo mudar o marido, o irmão querendo mudar outro, o líder dos gêmeos quer mudar todo mundo no seu grupo, o pastor doido para mudar vocês. Mas o que muda é ver a glória do Senhor. Quem vê a glória do Senhor é transformado. Já estou terminando e a gente vai participar do musical de Natal. John Lennon, John Lennon. 42 anos que ele morreu. Tem gente que ainda é fã dele. Não mudou nada a vida dessas pessoas. Jesus Cristo, 2000 anos que ressuscitou e continua mudando a vida de muita gente. Aleluia. Porque habitou entre nós, veio cheio de graça e de verdade e mostrou a sua glória. Aí fica aqui, eu comecei fazendo perguntas, vou terminar fazendo perguntas. O que aconteceu com a tua vida por ter ouvido falar de Jesus? O que tem acontecido com você quando sabe que Jesus veio? Eu vi alguns personagens ali na história do nascimento de Jesus, que ouviram de Jesus e o impacto que trouxe na vida deles. O primeiro que eu quero citar é Maria. Lucas 1:38. Quando ela viu Jesus, viu num anúncio de que ela haveria de ter aquele menino. Quando ela viu, no versículo 38, ela viu uma oportunidade de servir a Deus. Então Maria, ela foi aquela mulher que viu Jesus e nisso viu uma oportunidade de servir a Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Estou aqui pronto para te servir, faz o que o Senhor quiser. Viu uma oportunidade para servir a Deus. José, noivo de Maria, estavam prometidos em casamento. Quando ele viu Jesus, através da informação que a sua noiva estava grávida e não foi com ele, o que ele teve quando viu Jesus? Frustração. Num primeiro momento ele ficou decepcionado, frustrado, abatido. É assim que as pessoas vão reagindo. Tem pessoas que veem Jesus e veem uma oportunidade de servir a ele, seu propósito. Outros veem Jesus e ficam frustrados, porque as suas expectativas murcham. São contrariados. Imagine, eu também ficaria. A noiva está grávida, e não é de mim, veio com essa conversa que é do Espírito Santo. Se acontecer isso hoje, não acredite, irmão. E hoje a gente tem um precedente aqui. Agora aí José não tinha precedente nenhum disso. Ele ficou frustrado. Será que você fica frustrado quando vê Jesus? Quando sabe de Jesus? Quando ouve sobre Jesus? Será que os teus planos estão acima dos planos dele? E por isso você fica frustrado, porque ele contraria os teus planos, porque ele tem um caminho melhor que o teu, mas você não sabe? Porque não é do teu jeito, é do jeito dele? Porque você espera uma coisa e acontece outra? Eu também vi os magos do Oriente, que quando viram Jesus, eu já citei na hora da oferta, eles vieram para adorar. Quando viram Jesus, eles viram uma oportunidade de adoração. Num mundo que as pessoas adoram, elas adoram um time de futebol, elas adoram outras pessoas, alguns adoram até pudim, e tem gente que nessa época adora panetone. Então as pessoas querem adorar, elas vão adorar alguma coisa. Os magos, quando ouviram de Jesus, viram uma oportunidade de adoração. E o rei Herodes? O rei Herodes, quando viu ou ouviu sobre Jesus, ele viu uma ameaça ao seu estilo de vida. Ele queria matar
Jesus. Por quê? Porque esse menino Jesus vai me dar trabalho. Ele vai me provocar, ele vai querer que eu mude de vida. Ele vai querer ocupar o lugar de autoridade. E eu sou o bambambam da minha vida. Eu é que dirijo a minha vida do meu jeito, da minha maneira. E ele vai querer chegar e ser Senhor. Ele vai querer chegar e ser rei. Então eu quero matá-lo. Qual é a tua reação ao ouvir sobre Jesus? Das 650 mil pessoas da Palestina, muitos ficaram indiferentes. Estou nem aí. Não ligo. Alguns tentaram matá-lo. Outros ficaram frustrados. Mas tiveram aqueles que decidiram servi-lo. E tiveram aqueles que resolveram adorá-lo. Onde você está colocado? Quem é você? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Querido Deus, eu entreguei a palavra que o Senhor me conferiu para eu poder ministrar hoje. E eu lhe peço que essa minha última pergunta, agora o Senhor use, inquietando cada pessoa que está aqui hoje, e até aquele que atentamente, por não poder estar aqui, está participando na internet. Que o Senhor inquiete para que essa pessoa seja provocada a dar uma resposta. O que está acontecendo com a vida deles ao ouvir sobre Jesus? Indiferença ou desejo de adorar e servir? Sentem-se ameaçados ou sentem-se convocados para adorar e servir? Ficam frustrados diante das contrariedades que têm, porque o Senhor tem os teus caminhos que são diferentes dos nossos? Ou veem no Senhor uma oportunidade para adorar e servir? Certamente, Deus, quem entende a graça e a verdade, e quem vê a glória do teu Filho Jesus, fica maravilhado, é transformado, sabe que é pecador, mas tem gratidão porque é perdoado, é aceito e é amado. Se houver pessoas aqui hoje que desejam, a partir desse momento, te adorar e servir, reconhecendo que são pecadores e querem perdão dos pecados, então salva essas pessoas, dá para elas o direito de vida eterna. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Continue, por favor.